1887, no município de Santa Maria da Madalena. Tem que ficar parado, né? É bom. Tá bom. No município de Santa Maria Madalena, num distrito que hoje é chamado Visconde do Imbé. Mas que naquele tempo tinha outro nome que eu já esqueci, no Francisco Sá. Tá? O São Francisco Sá, uma coisa assim. O que aconteceu? O senhor Davino Frederico Carvalho Silva, médico, alagoano, fazendeiro, já no seu terceiro casamento, eu peguei o inventário dele e cada vez que ele casava, a mulher morria e deixava fazendas e escravos para ele, porque ele não tinha nada. Ele foi casando com mulher cada vez mais rica. A última ele casou com a filha de um dos maiores fazendeiros da região, tá? Esqueci o nome do cara, que foi vereador e presidente da Câmara de Madalena. Depois eu acho, cara, que ele chamava o cachorro do meu sogro, porque ele não gostava do sogro. O senhor Davino fez um trato com 3 escravizados dele, mais velhos. A proposta era: eu dou liberdade para vocês e vocês trabalham para mim durante 2 anos. Foram aceitos, o acordo foi feito, eles foram libertados. Acontece que esses 3, mais um outro ex-escravo liberto, que era do sogro dele, saíram da fazenda e foram prestar serviços na fazenda do cachorro do sogro dele. Eles são livres e foram prestar serviço para outro. Davino foi no subdelegado do distrito e fez uma queixa. O delegado de Santa Maria Madalena consultou o juiz. O juiz disse que aqueles homens deveriam voltar e cumprir o contrato com o Davino. Mas, por outro lado, eles eram homens livres e não poderia haver castigo algum. No final da tarde do dia 5 de outubro de 1887, o delegado entrega ao Davino, na fazenda da Bonança, os 4 homens, os 4 livres. Estava já de noite, eles já foram dormir, dormiram na senzala junto com outros escravos, que era exatamente ali onde eles viviam. Às 11 horas da noite, os 4 foram acordados com o administrador e o feitor e o fazendeiro. Os 4 foram colocados no tronco e começou as torturas. O primeiro morreu à meia-noite, o mais velho. Como ele morreu, o fazendeiro, que era médico, chamou 2 vizinhos que também eram médicos e eles forjaram um atestado de óbito, dizendo que o cara morreu de angina pectoris, ou seja, uma espécie de pneumonia. O segundo já morreu por volta de 2 horas da manhã. Quando esse morreu, 2 escravos jovens do Frederico Carvalho fugiram, foram na delegacia e delataram o seu senhor. Há um problema. No Código Penal, escravo não pode depor contra o seu senhor, nem pode denunciá-lo. A mesma coisa que esposa, sabe, gente? Umas coisas assim. Não pode. Mas o delegado ficou assustado com aquilo, consultou o juiz, na madrugada mesmo, consultou o juiz, pegou uma equipe, porque o cara já tinha morto, já pegou um perito para ver a necrópsia, desenterrar o cara e fazer a necrópsia. Chegando lá, ainda estava o mais jovem para morrer e morreu diante do delegado. Os 4 morreram da noite até amanhã. O delegado chegou, prendeu o administrador, prendeu o feitor, mas não prendeu o fazendeiro, porque o fazendeiro disse que o feitor e o administrador abusaram das suas ordens
Ele deu apenas uma ordem para dar um corretivo neles e não para matá-los. O delegado chega na cidade com os 2 presos, e aí quando o juiz soube, determinou imediatamente a prisão do fazendeiro. E voltou lá com a polícia. E o fazendeiro, logicamente, já fugiu. Disse que ele estava na casa do famigerado, do cachorro do sogro dele. Essa notícia caiu no Rio de Janeiro como uma bomba, porque não se tratava de escravos. Eram homens livres, que foram tratados como escravos. Eu encontrei jornais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Ceará, Recife, jornais ingleses, jornais americanos falando, alemães e ingleses, não americanos, falando sobre esse crime. Foram 190 incidências que eu achei no jornal. Ele ficou foragido, diziam que ele estava sendo protegido por um ministro do Império, porque Davi não era do Partido Liberal. Detalhe, os conservadores caindo de pau no Davino. O jornal do grande abolicionista brasileiro, o escritor negro, jornalista, José do Patrocínio, caiu de pau no Davino. Como é que pode um cara fazer isso? Na segunda semana, esse mesmo jornal começou a pipocar, porque Davino era um mato. Ninguém sabia, achava que era branco. O próprio José do Patrocínio ficou assim, como é que pode alguém da nossa raça fazer um treco desse? Aí, estão caçando o Davino. Numa manhã, Davino vai numa estação de trem do Rio de Janeiro, da Leopoldina, para comprar passagem para Minas Gerais, que ele ia fugir. Chegando lá, tinha um delegado e 2 policiais para prender, ou seja, deduraram o cara legal. Ele foi preso, a notícia chegou a Madalena, colocaram ele num trem em Niterói para Friburgo, de Friburgo para Madalena. Quando o cara chegou em Santa Maria Madalena, havia um comitê de recepção formado por fazendeiros e jagunços para impedir a prisão do Dr. Davino. Mas o Davino disse que queria ser preso, até porque ele estava plena consciência de que ia ser absolvido e que nem iria responder o processo na prisão. Mas os fazendeiros não queriam deixá-lo ser preso e ele mesmo assim foi preso. E os fazendeiros com jagunços começaram a caçar abolicionistas na cidade. Prenderam um abolicionista no poste, açoitaram ele e um outro levou um tiro. Os abolicionistas foram caçados. Naquele mesmo dia, o Federico Carvalho, Davino Federico Carvalho Silva, entra com habeas corpus e um juiz de paz deu o habeas corpus. Ele respondeu em liberdade, foi a júri popular. Eu tive o desprazer de pegar esse documento do júri, que até hoje eu estou revoltado, porque eu fui atrás desse crime quando eu era aluno de faculdade. Cara, esse crime ia fazer minha fama, né? Imagina escrever um livro sobre esse crime. Cheguei lá, o julgamento dele era uma folha de papel. O processo dele era uma folha de papel. Nessa folha de papel estava dizendo, eu, Federico Carvalho Silva, tal, fazendeiro, nunca tratei mal os meus escravos. E ali assinava embaixo, todo mundo dizendo que ele era inocente, inclusive o padre, os fazendeiros, cara, era uma espécie de baixo assinado. E ele foi absolvido. Gente, isso é processo? Eu desisti de estudar o caso, fiquei tão horrorizado que eu decidi parar de estudar o caso. Foi um grande erro meu, porque o promotor local entrou com recurso, foi parar no TJ, no Tribunal da Província, e a Tribunal da Província obrigou a ter um novo julgamento. E aí sim, o processo existe. E eu não tive em mãos o processo. Lá em Madalena me entregaram apenas essa folha. E aí no processo tem o exame de corpo de delito, tem a necrópsia de todos os 4, tem o depoimento dos peritos, dos médicos e por aí vai. O Davino respondeu em liberdade, porque o habeas corpus ainda estava valendo, e novamente foi absolvido por unanimidade e não respondeu mais à prisão. Ok? Esse é o processo que vocês irão trabalhar e eu vou passar para vocês várias
notícias de jornais sobre o crime, inclusive sobre o julgamento. Eu dei essa palestra na cidade onde houve o crime. Isso foi há 3 anos atrás. Um dia eu farei um filme sobre esse crime, porque a gente merece, né? É filme. Se eu fizer um dia, não faço um livro, vou fazer um roteiro de filme, que isso merece. Mas o pessoal de La Madalena estava meio chateado, assim, pô, você vai contar uma história triste aqui? Digamos, é uma vergonha para a nossa cidade. Eu falei assim, mas eu vou contar uma coisa boa. Quando o Davino foi absolvido pela segunda vez, o Brasil já tinha acabado com a abolição, com a escravidão, no dia 13 de maio. No dia 13 de maio, quando a notícia chegou a Madalena, os abolicionistas foram para a rua para comemorar. E a polícia tentou abafar. E o povo de Madalena botou a polícia para correr. A festa da abolição aconteceu em Madalena, custe o que custar. Na terra do Davino, abolicionistas comemoraram a vitória. Então, do mesmo jeito que o pessoal da cidade, assim, se vocês ficarem envergonhados com o crime, deveriam se orgulhar pelo que vocês fizeram. Porque toda cidade vai ter gente boa e gente má. Então, esse é o crime que vocês irão trabalhar. Não são escravos, são libertos. O processo foi aberto, houve uma denúncia, o delegado agiu, pessoas foram presas, o perito fez exame, desenterraram o corpo. O único corpo que tinha sido enterrado, desenterraram. Um processo foi aberto, 2 julgamentos aconteceram. Houve recurso do promotor, por sinal, o promotor teve que fugir da cidade. Ele teve que sair da cidade, porque estavam perseguindo ele, justamente por ele ter entrado com recurso. E nos 2 casos foi absolvido. Na prova, eu vou inclusive perguntar a um depoimento de um médico. E farei uma pergunta, vocês vão ler o depoimento dele e farei uma pergunta sobre o depoimento do médico. Se bate ou não bate. Ok? Pode já.